Após a repercussão, o Moraes ele corrigiu o erro gramatical que ele tinha feito na decisão lá contra o Bolsonaro, né? Aquela decisão que ele disse que não prenderia o Bolsonaro, porque seria ali a quebra das medidas cautelares muito isolada. E aí ele fez vários erros de português. Vamos ver aqui o repórter do jornal O Povo falando sobre isso rapidamente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cometeu erros gramaticais, erros de português nesta quinta-feira, dia 24, na decisão em que descartou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, o ministro do Supremo escreveu, por exemplo, abre aspas, como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. E aí a gente tem a conjunção errada, né? Seria para ser a conjunção adversativa mas, e não essa conjunção de intensidade ou de adição mais com i. É um erro, às vezes, muito comum que a gente observa, principalmente nas redes sociais, ali na pressa, né? Muita gente troca. Na pressa, meu irmão. Mas. Peraí, não compare. Peraí, desculpa, meu amigo, desculpa, querido. Não compare erro de rede social com uma decisão judicial da última instância, do STF. Por favor, não compare, tá? Pelo mais. Na oração, Moraes troca o conectivo mas pela partícula aditiva mais. O trecho foi escrito em caixa alta em negrito e aparece em destaque na decisão, inclusive com 5 pontos de... Tem outro erro bem aqui, ó. Não sei se o jornalista vai falar. Aqui, ó. Em outras palavras, será considerado burla a proibição. Não se tem crase, não existe crase burla a proibição. Não existe crase antes da palavra proibição. Exclamação. Parece que Moraes estava ali indignado, né, e exagerou aí nas exclamações e também escorregou no português. De acordo com as regras da língua portuguesa, o correto seria usar o conectivo mas, com sentido de oposição, e não mais, usado para passar, entre outras funções, a ideia de adição. Também a ausência da vírgula depois da palavra cega. A frase correta seria: a justiça é cega, vírgula, mas não é tola. A internet, claro, não perdoou. Diversos posts repercutiram essa confusão na língua portuguesa do ministro do STF. Logo em seguida, Moraes divulgou uma versão atualizada da decisão com o erro corrigido e já vamos ter uma professora de português para corrigir aqui tudo com a gente, tirar todas as dúvidas sobre esse e outros erros. Mas antes de eu me despedir aqui da Marina Coelho, queria... Será se ele corrigiu todos os erros? Vamos ver? Olha, eu sempre estou aqui analisando as decisões do ministro Moraes, mas dessa vez eu vou fazer uma análise diferente. Vou fazer uma análise gramatical. Como eu também sou formado em letras, eu acho que vale explicar para você, ministro, que conjunção adversativa, mas é diferente de advérbio de intensidade mais, com i. Né? A conjunção adversativa, ministro, ela serve para você separar ideias opostas. Já o advérbio de intensidade, ele serve para você mostrar que, enfim, você deseja algo mais intenso. Por exemplo, mais censura, mais liberdade de expressão, ou menos liberdade de expressão também, nesse caso pode ser. Então, o mais é o oposto aqui no caso de menos, e não de mais, que é uma ideia adversativa e que tem como oposição a soma, né? O oposto de mais seria e, o oposto de mais com i seria menos. Então, fica a dica, ministro, se você tiver dúvida na próxima decisão, né, e não quiser jogar no chat GPT e colocar lá embaixo, melhore meu texto, algo assim, se eu não tivesse na altura do chat GPT, já fica a dica para que você adquira, né, vale fazer essa oposição. Mas, e mais com i, menos. E assim dá para se virar. E também a crase antes de substantivo masculino, como todos, e plural também. Antes de plural não tem crase. Antes de substantivo masculino também não tem crase. A crase é a soma da preposição com o artigo feminino. Moraes, essas são as dicas de hoje para que você aprenda a escrever melhores decisões da próxima vez. Mais com i, atenção. No que ele tem de mais valioso. Ele prendeu o Jair Bolsonaro naquilo que ele tem de mais valioso, que é a sua capacidade de mobilizar as pessoas, na capacidade política, na possibilidade de falar, na sua liberdade de expressão. Nesse lugar ele está preso. E esse lugar e essa prisão é a que interessa ao Moraes e ao STF e ao consórcio STF-governo. Porque essa é a prisão que faz com que ele não interfira na política. Essa é a prisão
que faz com que ele sempre tenha um receio, porque se o Bolsonaro tivesse preso de verdade, de trás das grades, mas pudesse falar, como o Lula, por exemplo, quando foi preso e pôde dar entrevistas, ele continuaria sendo um ativo político relevante. Então a prisão de verdade, aí trás das grades de ferro, essa não interessa ao Moraes. A prisão que interessa a ele é a que ele decretou nessas 3 decisões últimas que nós vimos nos últimos dias, que é o silenciamento do Bolsonaro, o amedrontamento de todo mundo que compartilha ou possa, de alguma forma, compartilhar ou engajar com o Bolsonaro e o apagamento das... Ele Vamos ver prendeu aqui o Jair o Bolsonaro. André Magzilia falando mais Ameaçou sobre o isso. Brasil. Se o Trump ameaçou o Brasil, opa, eu preciso dar um revide. Se o Bolsonaro foi ao parlamento, e veja, isso sim eu acho um cálculo interessante do Bolsonaro, ele não foi a qualquer lugar, ele não foi dar a entrevista em um veículo, ele foi ao parlamento. Parlamento é onde se parla, é onde fala-se. Se ele não puder falar no parlamento, onde mais alguém pode falar, não é? Então é simbólico que o Bolsonaro tenha ido ao parlamento. Isso sim me parece um cálculo, e um cálculo muito bem feito. Se o Trump Mas tem vários parlamentares já que falaram lá na tribuna lá e foram ameaçados por causa disso, se eu não me engano, né? Enfim, vamos ver aqui o que diz o André Magzilia ainda. Ele diz o seguinte aqui, ó. Na matéria Metrópolis, Moraes é alvo de denúncia na OEA por violações de direitos humanos. Autor de petição envia a CIDH. Autor de petição enviada à CIDH solicitou sigilo alegando que temer represárias e apontou supostos abusos judiciais, censura e prisões ilegais. Aí diz o André Magzilia: sempre importante denunciar violações contra nossas liberdades, mas nos lembrarmos que a OEA veio ao Brasil representada pelo Pedro Vaca e não aconteceu nada. Desse mato não sai cachorro, ou seja, o Pedro Vaca veio naquela época lá, fizeram várias denúncias e tal, e ele não disse absolutamente nada, né? Vamos ouvir mais o que tem a dizer aqui. Olha, eu sempre estou aqui, né? Humilhou o Moraes, meu irmão. Vamos ver aqui mais uma postagem do André Magzilia comentando sobre esse caso ainda, né? Acho que é interessante a gente ouvir ele. Aqui ele tá falando sobre o Felipe Martins, né? Que também teve um discurso muito forte na questão lá da audiência, falou que estava sendo censurado, falou que foi colocado em uma solitária. Ele também não foi proibido de dar entrevista. Vamos ouvir o que tem o André Magzilia tem para falar sobre esse caso. Um caso bem enigmático. Ele não estava na reunião, ele não viajou, ele não. Então, assim, todos os demais ainda têm a possibilidade de você dizer, não era essa a intenção, não foi isso que ele quis dizer, tinha uma minuta, mas era uma minuta estado de defesa. Quer dizer, existe o fato, e depois, em cima do fato, uma interpretação rocambolesca e fantasiosa. Agora, no caso do Felipe Martins, não existe o fato é inventado, o fato não é comprovado, não é demonstrado, e isso é que torna tudo mais grave. Acho que essa é a grande diferença do Felipe Martins para todos os demais, e é um caso que mostra como esse processo todo, processo injusto, até para as pessoas mais leigas. Qualquer um pode entender que o Felipe Martins é inocente, porque não existe o fato. Aqui é um troço kafkiano, realmente, né? Você foi preso, não sabe por quê. Por que ele não pode falar? Por que ele foi preso? Por que ele está envolvido nisso? Qual é o fato a ele imputado para que ele sofra todas essas restrições? E como não existe o fato, o que me parece claro é que ele está sendo punido justamente por ele ser uma espécie de símbolo dessa injustiça. Como não há o fato, qualquer um percebe que há uma injustiça, e então ele precisa ser calado ou silenciado para que ele não possa denunciar a ausência